Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Tudo certinho, pessoal do nono ano? Tudo bem com vocês? Bonito, né? Olha só, eu estou num ambiente novo hoje. Eu estou na sala, numa outra sala dando aula para vocês, beleza? Pessoal, na aula passada nós pegamos e falamos dos aspectos físicos da América Latina. Pronto, falamos dos aspectos físicos da América Latina. E o que nós vamos fazer agora? Olha atrás de mim. Tchan! Vamos fazer umas questões, certinho? Pessoal, dê pause no vídeo aí e manda e pega a apostila. A apostila do nono ano, olha só, nono ano, a apostila caderno 3 e pegue lá na página 220. Vamos dar uma olhadinha na atividade 1, 220. Pegaram? Deram pause? Agora vamos lá. Eu vou ler e explicar para vocês as questões. No dia 14 de janeiro de 2018, o portal de notícias do jornal El País noticiou a seguinte reportagem: forte terremoto de magnitude 7.3 sacode o sul do Peru. Não há alerta de tsunami. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. Aí tem um mapinha lá do epicentro. O epicentro é a parte da superfície onde ocorre, onde se projeta o sismo, não é? Então você tem um epicentro lá no Peru, certo? A partir da observação da imagem e de acordo com os seus conhecimentos sobre o assunto, explique por que a ocorrência desse tipo são comuns na costa oeste da América do Sul, como é o caso do Peru. É fácil, você vai dizer que na costa oeste da América do Sul temos um limite entre placas tectônicas, e os limites entre placas tectônicas geralmente são áreas geologicamente instáveis, com grande atividade sísmica e grande atividade vulcânica, beleza? Se eu falei rápido, coloque na velocidade lerdeza e tente entender o que eu falei, certinho? E se tiver dúvida, volte o vídeo e ouça novamente. Quanto mais você ouve, mais você entende, beleza? Item B. Comente sobre a ausência desse tipo de ocorrência com grande intensidade no território brasileiro. Bom, terremotos fortes e atividades vulcânicas atuais são ausentes aqui no Brasil, porque o Brasil está no interior de uma placa tectônica chamada placa sul-americana, que acaba determinando uma certa estabilidade geológica para o território brasileiro. Beleza? Certinho? Tudo bem? Então, olha só, questão 1, a gente já matou. Pá! Pronto. Viu? O assassinato da atividade 1. Matamos a atividade 1. Vamos lá agora. Vamos pegar e vamos falar sobre a atividade da página 222. É 222, professor? Mas não tem nada na página 222. Uai, onde que tá, meu filho? Cadê a atividade 2? Onde que tá a atividade 2? Desculpa, gente, é na página 227, certo? Vamos lá, atividade 2. O mapa apresentado a seguir destaca duas cidades da América do Sul: Quito, capital do Equador, e Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Observe. Olha a minha cara de observação. Vamos lá. Você pode perceber que as duas cidades estão aproximadamente na mesma faixa latitudinal, né? E aí olha só, o que ele diz? As duas cidades estão na mesma faixa latitudinal.
certo? Então não tem tantas diferenças de latitude. Vamos lá. Embora se encontre em latitudes muito próximas, Quito 0 grau 10 minutos e 50 segundos sul e Manaus 3 graus 6 minutos e 7 segundos sul, as duas cidades apresentam médias térmicas anuais bem distintas, enquanto em Quito a média anual é de 13,7 graus Celsius e Manaus chega a 26,7, praticamente o dobro, né? Diante desse quadro, consulte o mapa de relevo da América do Sul, que não é esse mapa, lógico, né? Explique por que, mesmo estando próximas no sentido latitudinal, as duas cidades apresentam características climáticas diferentes. É porque, na verdade, Quito, não é, está em altitudes bastante elevadas, ao contrário de Manaus, que não. E o efeito altitude gera quedas térmicas quando a altitude é muito elevada, que é no caso de Quito. É por isso que as médias térmicas lá são menores, né? Então, enquanto que Manaus tem um clima equatorial de fato, Quito tem um clima frio de montanha, ou seja, a altitude é o grande diferencial. Beleza? Então, vamos cortar aqui. Atividade 3. Vamos lá, atividade 3. A atividade 3 é bem simples. Na página 232, a tabela a seguir apresenta dois aspectos do clima da cidade de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Observe com atenção. Temperaturas médias mês a mês e índice pluviométrico mês a mês, certo? Com base na leitura dos dados da tabela, identifique o clima predominante na cidade, não é? Justificando a sua resposta. Pessoal, o clima que tem lá não chega a ser um clima frio de montanha, mas também não é um genuíno clima tropical ou equatorial, que são bastante quentes durante o ano. O clima que tem lá é um clima tropical de altitude. Você pode perceber que as médias térmicas, elas estão em torno, anuais, se você pegar aqui, em torno de 23, 21, 22 graus. Isso mostra que o efeito altitude, não é, dentro de um contexto tropical, faz com que as médias caiam um pouco, certo? Então você tem o que? Você tem um clima tropical de altitude, não é? Em que você tem também uma maior concentração de chuva nos meses de verão, certinho? Ou nos meses de verão e adjacentes ao verão, enquanto que os meses de inverno são menos úmidos. Então nós temos aqui um clima tropical de altitude, certinho? Vamos lá então, vamos pegar aqui e riscar o item 3. Agora vamos para rumo ao ensino médio, que são 3 questões. Questão número 1, o relevo, página 233. Página 233. Vamos lá. A partir da análise do mapa, indique a alternativa que descreve de forma correta as características do relevo da América do Sul, né? Então você pode perceber que tem um mapa da América do Sul. Na região da floresta amazônica observa-se um relevo elevado. Não, é uma planície amazônica segundo Aziz Abseber. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, a costa oriental da região apresenta altitudes mais rebaixadas, influenciadas pelo relevo de formação antiga da era pré-cambriana. Portanto, a alternativa B está errada. O relevo mais alto da América do Sul se forma na região da Cordilheira dos Andes, uma região de formação geológica mais recente da era Cenozoica, portanto está errada. As altitudes mais elevadas localizam-se na porção ocidental da América do Sul, região onde se encontra placas tectônicas, onde há um encontro de placas tectônicas, determinando atividade sísmica, dobramentos modernos e atividades vulcânicas. Alternativa D, de Alessandro, o menino dengoso, é a alternativa correta. Planalto brasileiro apresenta as altitudes mais elevadas. Não, o Planalto brasileiro é um planalto antigo desgastado. As altitudes são mais modestas. Vamos lá. Questão número 2 da página 234, dando continuidade aqui, vou rebiscar aqui. Ó,
Leia o fragmento a seguir. Embora não seja a bacia hidrográfica com maior potencial hidrelétrico da América do Sul, a sua produção de energia é muito explorada, uma vez que se situa em uma área planáltica. Bom, quando ele fala que é muito explorada e que não tem a maior potencial da América do Sul e tem área planáltica, você já pode descartar a planície amazônica, que tem o maior potencial e está em área de planície, certo? Além de estar próximo a importantes centros urbanos, então você já pode descartar o Uruguai e Orinoco, né? Orinoco lá na Venezuela e o Uruguai pega só um pedacinho do Brasil mesmo, certo? O que permite seu uso principalmente para abastecer residências e indústrias, que não é o caso de São Francisco, porque banha o Nordeste e o Nordeste não tem um apelo industrial. A alternativa correta é a alternativa B, né? Enquanto que essa daqui é B de Alessandro Menino Dengoso, essa 2 aqui é B de Alessandro o Menino Bonzinho, certinho? E por último, a questão número 3, que diz assim: o clima a seguir representa as características climáticas de uma cidade da América do Sul. Bom, você pode perceber que no climograma chove-se o ano todo e tem médias térmicas bastante elevadas. Parece que é um clima equatorial, um clima de vegetação latifoliada, vegetação formada por mata úmida com plantas de folhas grandes, típicos de uma região extremamente úmida como esta. Então a alternativa correta é a alternativa A de I love you, certinho? Beleza? Então vamos lá? E agora a questão de em casa. Em casa nós temos a proposta de 3 questões, vou corrigi-las para vocês. No dia 12 de janeiro de 2010, um forte terremoto atingiu o Haiti, o país mais pobre do continente americano, situado na América Central insular, ou seja, na ilha, né? Causando grande destruição. No ano seguinte, em março de 2011, um terremoto de proporções muito maiores atingiu o Japão, provocando grandes danos. Observe na tabela ao lado as informações referentes ao terremoto. O Haiti 7 graus na escala Richter e 222 mil mortos. Japão 9, um dos maiores do mundo até hoje, né, na história do mundo de terremotos, 19 mil mortos. Com base nas informações representadas e nos seus conhecimentos, faça o que se pede. Explique os fatores que contribuem para a ocorrência de terremotos no Haiti. Você tem ali uma zona de contato entre placas tectônicas, em que dá grande instabilidade geológica. Comente sobre a intensidade dos terremotos e o número de mortos nos episódios ocorridos no Haiti e no Japão. Apesar de no Japão a intensidade do terremoto ser maior, o número de mortos foi menor. Por quê? Porque é um país rico, que tem tecnologias antissísmicas e tem mecanismos de prevenção e também de prevenção contra grandes catástrofes ambientais como essa, catástrofes naturais, né? Então você acaba tendo o quê? Você acaba tendo o Japão, um país rico, sabe lidar melhor com a situação, tem tecnologia antissísmica e tem as construções bem adaptadas à ideia de grandes tremores de terras, enquanto que o Haiti é um país pobre, não é? Um país que não tem estruturas tão sólidas como o Japão, é por isso que tem maior número de mortos, certinho? Beleza? 2. Leia a reportagem abaixo, publicada no dia 18 de setembro de 2017. Furacão Maria, você pode perceber que os furacões sempre têm nome de mulheres, não sei porquê, né? A maioria deles. Avança sobre o Caribe com força de categoria 5. Essa semana, por exemplo, nós estamos diante do furacão Laura, né? Certinho? O Atlântico Norte continua muito atingido. 3 ciclones tropicais podiam ser observados no dia 18 de setembro de 2017. O pior deles, furacão Maria, se intensificou e atingiu a categoria 4, escala Fujita, né? F4 da escala, ele está usando outra escala aqui, Saffir-Simpson, né? A Fujita é para tornado. Durante a tarde, que passou para a categoria 5 à noite, o máximo dessa escala que mede força dos furacões. Maria avança com fúria, parece uma mulher nervosa, né? Maria avança com fúria
em direção a Porto Rico. O que será que Porto Rico fez, né? Saliente. Com ventos que já superavam os 200 km por hora. A depressão tropical Lee enfraquece cada vez mais e a previsão é de que se dissipe em no máximo 24 horas. O furacão José, temos aí um homem, né? Também enfraqueceu e não afeta diretamente o continente, mas no começo da noite do dia 18 de setembro ainda era um sistema de categoria 1 e provocava ondas perigosas na costa leste dos Estados Unidos. José tinha ventos constantes de 120 km por hora. Certo. A partir da leitura do trecho, responda. Explique como se dá a formação de furacão no hemisfério norte. Bom, o furacão tem a ver com células de baixa pressão em águas muito quentes, né? E aí essa água evapora, forma uma coluna de umidade, e aí o vento regional vem em forma ciclônica, não é? Convergindo para esse olho do furacão. E como o mar tem muita diferença de pressão em relação ao continente, né, durante a primavera e verão, o continente ele é mais quente do que a água, então gera ali uma zona de baixa pressão e o furacão vai em direção ao continente. Quando chega no continente, ele se desfaz, tornando-se tempestade tropical e enfraquece, né? Beleza? Explique por que a região do Caribe é o cenário frequente de ocorrência de furacões, por causa das águas quentes que evaporam intensamente nesta região. Beleza. E vamos lá por último. A imagem a seguir ilustra uma paisagem típica da Venezuela, presente no norte do país. Assinado. Observe. Muito bonito, né? Com base na observação da imagem, faça o que se pede. Indique e caracterize a vegetação que nela se apresenta. Nela se apresenta uma vegetação de pradarias, gramíneas, de pequeno porte. Classifique e apresente características do clima predominante em áreas com paisagem iguais à mostrada na imagem. Bom, como a Venezuela é um país muito próximo da linha do Equador, deveria ser florestas úmidas que ocupam aqui. Mas com certeza você tem uma região de um patamar mais elevado, então você deve ter um clima mais frio de montanha, que acaba inibindo o desenvolvimento da biodiversidade latifoliada típica de áreas quentes e úmidas e passa a ter as pradarias típicas de climas mais frios. Então, essa é a resposta. Falou para vocês, até mais.